8h12, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira. Olha, gente, a cada 3 dias, uma mulher vítima de morte violenta no Rio Grande do Norte. O levantamento dos dados realizado pela rede de pesquisa Óbvio, Observatório da Violência da UFRN, levou em consideração as ocorrências registradas entre 2011 e 2020. O cenário da violência é tido como alarmante pelas pesquisadoras Jordana Cristina de Jesus e Kelly Cristina da Silva Matos Pereira, professora e mestranda do programa de pós-graduação em demografia, respectivamente. A observação dos índices de mortes violentas de mulheres do Estado trouxe as seguintes conclusões. 83,7% das vítimas tinham idade entre 15 e 49 anos. Embora menos frequentes, as mortes violentas de meninas também ocorreram em 10 anos. Foram 58 mortes de meninas de até 14 anos. Embora as mulheres negras representam 56,4%, elas foram alvo em 76,2% dos casos de mortes violentas. Além disso, nota-se a falta de oportunidades associada ao risco de violência. 74,8% das mulheres mortas de forma violenta no Estado não chegaram sequer a acessar o ensino médio. Geraldo Oliveira conversou com a Kelly Cristina, né, ela que é aluna do curso de pós-graduação em demografia, né, da UFRN, e falar mais sobre essa pesquisa aqui para os ouvintes do nosso Panorama 95. Vamos ouvir essa entrevista com a Kelly Cristina, que fala aí, inclusive, sobre essa situação tão lamentável que é o aumento da violência contra as mulheres aqui no nosso Rio Grande do Norte. Bom dia, Geraldo. O cenário que eu encontrei não é muito diferente do que tem no resto do país. As mulheres são jovens, são negras, são pobres e têm renda e escolaridade baixa. E quais são as principais violências que você encontrou? O que é que diz mais a sua pesquisa sobre esse cenário de violência? Bom, normalmente a gente pode considerar o crime de violência contra a mulher, o crime da morte matada contra a mulher, como um feminicídio, né? Aparece feminicídio, aparece latrocínio, intervenção policial, lesão corporal seguida de morte e homicídio. Mas a gente pode aproximar todas essas mortes para um feminicídio, já que a gente mora num país tão machista e tem uma sociedade tão machista. E, além do feminicídio, outras violências você conseguiu identificar, além do feminicídio? Eu trabalhei só com morte. Trabalhei com a violência que antes da morte, não. Mas a gente sabe que até chegar à morte, né, o feminicídio é só a ponta do iceberg das violências que as mulheres sofrem, né? E geralmente as violências que elas sofrem, ela é um ciclo, né? Começa com um empurrão, uma tensão, uma grande tensão, chega a violência, depois o agressor pede desculpa, mas aí depois volta a tensão de novo, até que um dia isso chega na morte dela. Como é que surgiu o seu interesse pela pesquisa? A informação que eu tenho é que você já pesquisa há 2 anos esse tema. Como é que você surgiu? Como é que surgiu esse interesse pela pesquisa? E como foi todo esse trabalho de 2 anos pesquisando esses dados? Primeiro, eu sou mulher, né? Essa é uma das maiores motivações. Eu tenho filhas, e desde a eleição de 2018, eu tive muito medo. Né? Eu tenho muito medo ainda de quem está na presidência, e eu acho que a gente é vista como um ser humano de segunda classe. Já era vista e agora ainda mais. Isso me motivou muito a procurar esses dados. Consegui e venho dentro dele desde que entrei no mestrado. Os dados que você conseguiu coletar deixaram você surpresa ou você já imaginava que pudesse encontrar esse cenário? Na verdade, a gente nunca pensa muito sobre esses dados. Foi muito doloroso para mim trabalhar, porque dentro dos dados a gente encontra idade,
a gente encontra por quê, em algumas situações, encontra por que aquela pessoa morreu, e aquilo mexe demais com a pessoa. Então, eu tive que parar muitas vezes, respirar, beber uma água, porque não são só números, são mulheres que são vítimas todos os dias. Um dado chama a atenção aqui, né? A cada 3 dias, uma mulher é vítima de morte violenta aqui no estado. Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos. Isso, na sua opinião, é um dado, primeiro, que é absurdo, né? E segundo, extremamente preocupante para as autoridades, que uma pesquisa dessa natureza que você trabalhou aí serve de base para que alguma coisa seja feita? Sim, a intenção é essa, né? A gente quer que sirva de alguma política pública que faça desacelerar e até acabar com esse número de mortes que é tão absurdo, que choca muito. E é necessário trabalhar, sim, de maneira diferente a morte do homem e a morte da mulher, porque a motivação das duas mortes são diferentes. Então, não dá para tratar com a mesma política duas mortes diferentes. A gente tem que trabalhar com políticas diferentes. Outra coisa interessante que eu encontrei é que, nesses 10 anos, né, que eu tenho os dados de 2011 até 2020, eu encontrei que está se espalhando pelo interior do estado. Né? Antes ficava mais na Grande Natal, em Mossoró, né, que são lugares, né, mais gente, mas está se espalhando pelo interior, em todo o estado. Você, na sua pesquisa, né, chama atenção esse número alto aí de violência, e uma coisa que você falou agora há pouco na sua fala aí é a motivação. Deu para identificar os porquês, os motivos dessa violência, muito embora a gente saiba que não há justificativa, né, para matar uma mulher. Mas quais foram as principais justificativas que você conseguiu identificar nos dados? É difícil a gente encontrar justificativa dentro do dado, mas geralmente é porque mostra, né, dentro dos dados que teve vingança, que teve assassinato em prostíbulo, que teve porque essa pessoa estava perto de outra pessoa, o tiro não era para ela. Mas as motivações sempre são em torno do gênero, geralmente, não só nos meus dados, né? Em todos os dados, em todos os estudos que eu andei pesquisando, é em torno do gênero, é porque o homem se acha dono da mulher, se acha um ser superior. A gente falou agora há pouco em políticas públicas. Na sua opinião, que políticas públicas devem ser implementadas para frear essa violência? Na minha opinião, no pequeno prazo, que seja mais eficiente, né? Se a mulher vai lá e denuncia, esse homem tem que ser preso. E no longo prazo, é a educação. Né? Você tem que educar as meninas, você tem que educar os meninos para saber que todo mundo é igual, todo mundo tem direito. Você tem que dar a chance da mulher trabalhar, tem que dar a chance da mulher ter um salário igual ao do homem. Após essa pesquisa aqui, com essas informações todas que você conseguiu coletar, depois, é claro que esse é um trabalho de pesquisa que vai ser apresentado à universidade. Depois desse trabalho, você pretende expor essas informações, por exemplo, quem sabe, aos governantes, ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança Pública, deixar esses dados mais transparentes? Na verdade, a gente já vem expondo, né? Hoje saiu a revista do Óbvio, lá tem esses dados de morte matada feminina, e no ONAS também, da demografia, a gente está sempre colocando dados lá. Mas a intenção é sempre expor, né? A gente não quer uma pesquisa, guardar essa pesquisa, de que adianta se a gente está pesquisando, se não vai expor essa pesquisa, né? Você falou agora há pouco também sobre essa questão da interiorização da violência contra a mulher. Dá para identificar uma região do estado em que a violência seja mais elevada ou não tem como identificar? Eu fiz por município e depois eu juntei os municípios para não ficar oscilando. Porque tem um município muito pequeno, então senão a taxa às vezes fica muito alta. E aí eu fiz por região de saúde, né? Dividi o estado todo, eu dividi em 7. Bom, teve região de saúde, como a região da Grande Natal. A região da Grande Natal tem Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Extremóis, eu contei 6. Aí nessa região, a taxa cai.
quando chega no treino 2017-2019. Mas que tem um aumento, assim, bem gritante, bom, é Afonso Bezerra, Bento Fernandes, Taiçara do Norte, Touros, Pedra Grande. A gente juntou todos esses municípios e calculou as taxas. Aí esse apresentou uma maior elevação nas taxas. Você tem dados aqui da região do Seridó, por exemplo? Sim, a região 4 e tem Acari, Godó, Caicó, Jucurutu, Lagoa Nova, Serra do Norte, Currais Novos, Florânia, todos esses. São 25 municípios que eu juntei aí no Seridó. O aumento saiu do primeiro triênio, a taxa, né, por 100 mil mulheres, de 1,3 para 3,24, no último triênio, que foi 2017-2019. Ok. Na pesquisa, deu para identificar, por exemplo, se esses crimes contra a mulher foi dada a oportunidade de alguma defesa, a mulher, ou não teve, a mulher não tinha nenhuma oportunidade de se defender? Foram crimes letais, por exemplo? São todos crimes letais, né? O meu banco de dados só tem crimes letais. A vítima morreu... sim, um dado interessante é que a mulher ela tem menos chance de morrer por arma de fogo do que um homem. Isso justifica porque o crime contra a mulher, o feminicídio, é um crime de ódio. Então, o que é que o criminoso quer fazer? Quer fazer a vítima sofrer. Então, ele se usa da asfixia, ele se usa de uma arma branca, de um objeto contundente. Ok, Kelly. Então, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, né? Dizer que a sua pesquisa, ela deve ser apresentada, sobretudo às autoridades de segurança pública, para que essas informações sirvam de exemplo, né? Para que a violência contra a mulher possa ser freada. E desejar a você uma feliz semana das mulheres e desejar para você também a oportunidade aí de repassar uma mensagem para quem está ouvindo o programa aqui, e uma mensagem desse ponto de vista, de que a violência contra a mulher é crime e que precisa ser denunciada, tanto pela mulher quanto por quem observa qualquer tipo de agressão. Eu que agradeço, Geraldo, a oportunidade de estar aqui. Eu quero muito, né, que esse mês, não é um dia só de festa, não é um dia de festa, é um dia político. A gente está aqui para lutar por direito, e se você souber de alguém, ou se você sofre alguma violência, você ligue, denuncie para 180 e quebre esse ciclo de violência na sua vida e ajude vizinho, mulher, algum parente e até desconhecido, como quebrar esse ciclo de violência que acontece contra a mulher.